Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do nosso Salvador amado, nosso Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, vamos iniciar os trabalhos, o culto desta noite, né? Já estivemos aqui boa parte da tarde. E eu lendo o Salmo 84, eu encontrei uma observação quando o salmista fala que quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolho os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale do árido, faz nele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos Exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos Exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém? Glória a Deus. Eu vendo uma observação do salmista aqui, meu irmão, onde ele sente inveja do pardal que faz morada na casa do Senhor. O desejo do seu coração mostra que ele queria permanentemente estar na casa de Deus. Eu me lembrando que hoje, boa parte da tarde, né, como nas quintas-feiras nós estivemos aqui hoje, o irmão Emerson chegou primeiro do que eu, depois saiu. E um comentário que o autor desta Bíblia ele faz no versículo 2. Do mesmo modo que a nação anela pela chuva de outono no fim de um verão seco, assim os peregrinos que vinham para a festa dos tabernáculos em Jerusalém estavam sedentos por comunhão com Deus no templo. O adorador poeticamente está com inveja do pardal, que a qualquer momento tem acesso livre ao pátio do templo. Glória a Deus. E esse acesso que nós tivemos hoje e temos todos os dias de culto nesta igreja. Eu sinto esse desejo de estar buscando o nosso Deus, de estar em comunhão com nossos irmãos, porque é maravilhoso quando sentimos a presença do nosso Deus e sabemos que hoje, neste momento, mais uma vez, Ele estará presente conosco. É quando nós o adoramos e nós engrandecemos o seu nome. E mostramos também Ele através do nosso culto, mostramos a nossa gratidão por mais um ano que está terminando. Já ontem, meus irmãos, nossos irmãos Marconi, Emerson, Rubem e outros irmãos faziam uma comemoração de fim de ano, uma confraternização do Desafio Jovem. E eu queria neste momento também, junto com meus irmãos, fazermos uma oração a Deus em agradecimento. Mais um ano cheio de problemas, diversidades, desafios, tribulações, né? Nos meus 40 anos de entendimento sobre política no nosso Brasil, eu nunca vi uns momentos tão tristes na vida do povo brasileiro, para chegar ao ponto de uma senhora, uma jornalista, uma pessoa formada, né, que a gente considera que tem uma formação, acredito que da idade da menina, da nossa irmã, 15 anos, e ela chegar a publicar numa televisão, num jornal, e dizer que a menina estava se vestindo feito uma prostituta. Então a política brasileira esse ano
Se eu já era decepcionado com ela, hoje eu fiquei, esse ano fiquei mais ainda. Mas agradecendo a Deus pelo final deste ano. Amém? Vamos fazer essa oração. Deus maravilhoso, Deus poderoso, louvado e engrandecido seja o teu nome. Bendito seja, Senhor, para todos sempre, seja bendito o teu nome. Nós te agradecemos, Pai amado, porque chegamos ao final de mais um ano, vencendo os desafios somente pela sua misericórdia, pelo seu grande amor que depositou em nós. E nós somos gratos, Jesus amado, por você ter nos escolhido, ter nos chamado, porque você nos amou primeiro. Por isso nós estamos nesta casa para te adorar, para engrandecer o teu nome e para louvar a ti, que só você é digno de todo louvor e toda adoração. Abençoa, Senhor, esta noite, nossos irmãos que estão vindo ainda de casa, aqueles que não puderam vir em suas casas, Senhor, fortalece, repreendendo, restaurando a sua saúde, aqueles que estão enfermos e precisam de ti, e fortalecendo espiritualmente, para que o seu nome seja cada vez mais pregado nos quatro cantos desta terra. Muito obrigado pelo nosso Brasil. Nós vamos chegar em paz e o próximo ano será pela sua vontade e pela sua misericórdia. Nós te agradecemos, Deus amado, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o nosso Deus, porque é bom e agradável louvar o nosso Deus poderoso, com os hinos que nossos irmãos aqui selecionaram, separaram. Vamos louvar o nosso Senhor. Glória a Deus. Aqueles que puderem ficar de pé, vamos ficar de pé para louvar o nome do Senhor nessa noite. Vamos bendizer e engrandecer o nome dele. Aleluia. Aleluia. Tu és soberano, Senhor. Tu és o nosso Deus soberano. Sobre o Senhor está todas as coisas. Que nós possamos, de fato e de verdade, abrir as nossas bocas e confessar quão grande Tu és, Deus. Que a gente possa confessar, Senhor, a Tua grandeza, a Tua bondade nesse lugar em nossas vidas. Aleluia. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus. Declare isso. Que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Amar-me a Ti. Tu és tremendo.
une a ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo. Aplauda o nome do Senhor se você crê, tremendo. Aleluia. Meus irmãos, a gente tem assistido, eu tenho assistido em rádio, ouvido em rádio, às vezes assistindo em televisão, e nós vemos como nossos irmãos, né, de outras igrejas valorizam o seu pastor, né, pedindo orações, intercedendo a Deus, e acredito que a maioria dos que estão aqui sabe que nosso pastor está viajando, né? Por isso nós honramos eles com a nossa oração, pedindo a Deus que abençoe ele, a sua família e a família Monte Sinai de um modo geral. Eu queria pedir a meu irmão Emerson que fizesse essa oração pelo nosso pastor, pela família Monte Sinai de uma maneira geral. Obrigado. Isso, Jesus, sua família, onde ele estiver. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Então, nosso Deus está em nosso meio nesta noite. E eu chamo nosso irmão Marconi, vai trazer uma palavra hoje. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Que alegria mais uma vez estar aqui junto com os irmãos, para a gente cultuar o nosso Deus, para dar o nosso melhor ao nosso Deus. Sair do nosso conforto, para que a gente possa nos unir. Como falou bem Emerson, a palavra diz: onde dois ou mais estivessem reunidos no nome do Senhor Jesus, Ele estaria presente. Eu já sinto a presença do nosso Deus aqui, amém? Que nós possamos todos os dias, meu irmão, nos unir, glorificando o nome dEle, que é digno de todo louvor, de toda adoração e toda honra é para Ele. Trouxe uma palavra hoje aqui para os irmãos, e que serve para mim também essa palavra. É uma palavra que sempre que eu estou um pouco cabisbaixo, sempre que eu tenho algumas dificuldades, eu leio essa palavra, eu tenho como exemplo
a ser seguido, o nosso irmão Josué. E eu peço aos irmãos para abrir em primeiro Josué 1. Dá uma palavra breve hoje. O nosso culto é um culto de adoração, um culto de oração, mais de oração esse culto na quinta-feira. Nós temos muitas pessoas para orar nessa noite de hoje, para as pessoas que estão em casa, né? Agradecer a Deus por a vida de Dona Elza, a vida de seu Apolo, a vida da pastora Silene, pastor Hermes, do nosso pastor que está viajando, nosso irmão Eduardo, nossa irmã Aglaí, todos os nossos irmãos que não puderam estar aqui, mas que nós oramos por ele. Rubi, Patrícia, Almir, Merivalda, são os nossos irmãos que têm suas atividades, têm seus compromissos, e eu tenho certeza onde eles estão focados no Senhor Jesus, estão atentos à palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra de hoje que eu quero trazer que serve para mim e para você, que Deus falou no meu coração, é uma palavra sobre encorajamento. Ontem nós tivemos um momento ímpar, um momento onde muito gratificante. Eu acho que nós conseguimos, Emerson, selar o ano de 2023 no evangelismo ali no Desafio Jovem, levando aquelas atividades, levando aquele um dia de lazer, um dia de palavra, um dia de palestra, um dia de alegria para aquelas pessoas que estão ali tentando se libertar do mal, né, tentando se libertar das drogas. E a palavra diz também que a gente esteja junto daquele que chora, a gente esteja junto daquele que ri. E o momento de ontem foi um momento muito especial. Levamos lá a psicóloga, sobrinha de Dona Ione, neta de Dona Isolda, né, parente de Dona Ione, a doutora Lívia, e foi muito bom, né, a palestra foi muito gratificante, me edificou também. E essa palavra de encorajamento, eu dei uma partezinha dela lá no Desafio Jovem ontem para encorajar aqueles homens. Mas essa palavra, Deus falou no meu coração hoje, eu quero compartilhar com meus irmãos aqui na igreja. E a palavra diz assim, meus irmãos. Esse livro de Josué, todos sabem, né, que Josué era um homem que andava com Moisés. E aí Deus apresenta, né, mostra a Moisés a terra prometida. Mas só mostra. Né? E Moisés, naquele momento ali que vê a sua vida, né? Deus toma para si, né? Deus chama Moisés para o seu reino eterno, o qual um dia cada um de nós vamos ter o prazer de conhecer o nosso irmão Moisés. Mas aí Moisés deixou uma grande missão, um grande desafio para Josué. E aí nós vamos ler um pouco dessa história de Josué. Então que essa palavra de encorajamento, ela possa encorajar você, meu irmão. Diante desse momento, como disse João, um momento difícil desse ano de 2022. Mas um momento que a palavra fala assim, Rosângela, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu tenho certeza que tem me ajudado, tem ajudado a sua família também. A palavra diz assim, meu irmão. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei.
ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medite nela de dia e de noite. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez nessa noite. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por tua palavra. Nós queremos agradecer, Senhor Deus, por o Senhor ter levantado grandes homens, para que hoje, Senhor Deus, nós pudéssemos ouvir, ler e falar da tua palavra, Senhor Deus, uma palavra viva que toca o nosso coração. Nós somos gratos, Senhor Deus, pelo dom da vida. Nós somos gratos, Senhor Deus, pelo dia de hoje. Nós somos gratos pelo ano que nos deu. Nós somos gratos, Senhor Deus, por nossa casa. Mas, Senhor Deus, nós queremos nessa noite trazer nesse altar o melhor que nós temos, que não é o nosso ouro, não é a nossa prata, mas é, Senhor Deus, as nossas vidas em santidade no teu altar, Senhor Deus, para que o Senhor possa moldar, para que o Senhor possa cuidar, para que o Senhor, Deus, possa fazer de conformidade à tua vontade. Que não seja feita a nossa vontade, mas que seja feita a tua vontade, Senhor Deus. Abençoa cada um irmão que não pôde estar aqui, mas que teu anjo possa estar visitando cada um dos nossos irmãos. Em especial, Senhor Deus, nós pedimos pelo nosso pastor Iremar, que está em viagem. Cuida do nosso pastor, Senhor Deus. Que o Senhor possa protegê-lo, que o Senhor possa estar com as mãos estendidas sobre sua cabeça, que o Senhor, Deus, possa guiar os seus passos, seus caminhos. Que a tua palavra, ela seja, Senhor Deus, ela esteja no coração do nosso pastor, e que ele possa, Senhor Deus, ser abençoado por ti, onde a planta do seu pé pisar. Nós te agradecemos, Senhor Deus, e bendizemos. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, essa palavra é uma palavra que ela nos encoraja, porque se nós analisarmos, Josué estava no mato sem cachorro, no nosso linguajar, né? Josué está ali diante de uma situação, diante de um povo desobediente, um povo que levou Moisés a ver apenas de longe a Canaã, mas não entrar em Canaã, porque o povo levou Moisés a se irar, a fazer aquilo que Deus não tinha colocado no seu coração. E aí, apenas de longe, né, Moisés enxergou a terra que o Deus tinha prometido ao povo. Deus tinha prometido a Israel. Meu irmão, que eu e você, nesse ano de 2022, que Deus nos deu a coragem, a honra de nós estarmos aqui, chegarmos até aqui, que nós possamos, no ano de 2023, cada vez mais nos encher do Espírito Santo, para que esse encorajamento nós possamos levar, nós possamos contagiar os nossos irmãos que estão aí fora, muitas vezes perdidos, muitas vezes desorientados, e que nós possamos trazer esses irmãos para estarmos aqui com nós, vivenciando, provando do melhor de Deus. Amém, meus irmãos? Então, meu irmão, nessa palavra que nós acabamos de ler, eu tirei alguns pontos aqui interessantes. Primeiro, a palavra diz assim, no primeiro, diz, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Moisés era servo do Senhor. Preste atenção que eu quero levar vocês a uma reflexão aqui, bem interessante, que talvez você não tinha se atentado a isso. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué. Quem falou a Josué? Foi Moisés ou foi Deus? Quem falou foi Deus a Josué. Deus está falando com Josué. Aí diz assim, Josué filho de Nun, servidor de quem?
Josué era servidor nesse momento que Deus está falando com ele. Era servidor de quem? Meu irmão, a palavra que eu trouxe essa noite, eu não combinei nada com João. Mas João falou aqui de uma coisa que nós temos que ter no nosso coração, na nossa mente. Nós temos que honrar o nosso pastor. Porque, Dona Ione, se nós não conseguirmos honrar o nosso pastor, que está aqui presente, que nós enxergamos eles, que nós vivemos com ele, que nós cheiramos ele, como é que nós vamos honrar Deus? Essa palavra, Emerson, aqui, ela traz um entendimento a cada um de nós, que primeiro, para que nós possamos, antes de honrar a Deus, nós temos um pastor aqui na terra, que nós estamos colados com ele. Então, se eu não tenho a capacidade, minha irmã, de honrar o pastor Eremar, eu não vou ter a capacidade de honrar Deus. Eu entendo dessa forma, Emerson. Porque Deus enxergou Josué, viu, Dona Marta? Deus enxergou Josué, um camarada obediente, alinhado com seu pastor na terra. Por isso que Deus olhou para Josué e falou assim, esse aí é o cara. Esse aí é o cara que vai ser o sucessor de Moisés. Meu irmão. E aí a palavra diz assim, que o filho de Nun, servidor de Moisés, Josué tinha essa qualidade, de ser servidor. Aí eu faço uma pergunta a você, meu irmão. Você tem honrado o seu pastor? Você tem sido servidor? Rosângela, eu tenho visto que a nossa maior missão aqui na terra não é a gente ser bem sucedido. Não é a gente ter bens. Não é a gente ter um status. Não é a gente se produzir e ter uma beleza como tinha o rei Salomão. Mas nossa maior missão, Dona Ione, aqui na terra, é servir um ao outro. Quando eu falei do desafio jovem, onde nós estávamos ontem eu falei lá para eles, que nós estávamos ali sentindo um pouco da dor que eles estão sentindo. Porque daqui a pouco nós estamos cultuando ao nosso Deus, mas daqui a pouco nós vamos para a nossa casa. Nós vamos para o nosso conforto. Aqueles homens não. Aqueles homens ali, no mínimo, Dona Isabel, eles vão passar 6 meses longe da sua casa, da sua família, longe do seu conforto, longe daquilo que eles amam, das pessoas que eles amam. Meu irmão, essa noite eu quero trazer essa reflexão. Primeiro nós temos que honrar o nosso pastor aqui na terra, a pessoa que nós confiamos, a pessoas... Ontem eu falei para eles lá no Desafio Jovem também. Meu irmão, 2 pessoas lá entregaram a vida a Jesus ontem, João, Genivaldo orou por ele, Emerson orou por eles. E aí eu falei para eles assim, procure um local para você servir a Deus, lá perto da sua casa. Se você quiser vir congregar com nós, amém. Mas se você encontrar uma igreja perto da sua casa, que você congregue na sua igreja. Mas observe, Dona Ione, eu falei para eles, observe o líder dessa igreja. Porque o líder, ele é o espelho. Moisés aqui, ele foi o espelho para Josué. E Josué, ele se espelhou, ele refletiu, ele está refletindo o que ele aprendeu com o mestre. Sabe onde é que nós vimos outra passagem que fala sobre isso? Um repasse de poder, um repasse de autoridade. Eliseu. Elias, Eliseu. Deixa eu caminhar. Deixa eu fazer minha caminhada. E Eliseu falou, não, mestre, quero o senhor. Eu quero uma porção da tua unção. E a história a gente sabe de Eliseu. Então, meu irmão, que nós possamos, eu vejo que nosso pastor Eremar, ele tem muito a nos ensinar. Principalmente no seu caráter. E que a gente replique esse caráter do pastor. E eu falei ontem para os meninos lá do Desafio Jovem. Procure uma pessoa, um líder. Se você chegar na igreja e o líder, ele não tiver um caráter parecido com o de Cristo, corra dessa igreja. Corra desse lugar. Porque, meu irmão, o alicerce é aqui, ó. O caráter que nós temos que procurar é o caráter de Cristo em nós. Para que nós possamos viver em paz e ter uma vida em abundância. Segundo ponto, irmãos, que eu coloquei dessa palavra aqui. Deus tem uma herança que prometeu aos pais de Josué. Deus tinha uma herança que tinha prometido aos pais. A herança não era para Josué, mas era para os pais.
E nós aprendemos na palavra, Deus é um Deus que mente, Dona? Não. Deus é o Deus da verdade. Porque quem é o pai da mentira, minha irmã? É o diabo. É o inimigo das nossas almas. E aí Deus tem uma promessa para o povo. E Deus tinha que cumprir aquela promessa. E aquela promessa, para que ela aconteça, a gente sabe que o povo, 40 anos, rodeando aquele deserto, onde poderia ter passado apenas 40 dias. E nós observamos que 2 homens que saíram do Egito, que diante do desafio, diante dos gigantes, diante daquela confusão, daqueles espias, diz assim, nós não temos medo não. Não, Moisés. Nós vamos vencer. Eles são gigantes, mas nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que trava batalhas por nós. Meu irmão, nós temos que agir dessa forma. Já foi falado outras vezes que o ano de 2023 não vai ser fácil. Mas nós estamos preparados, Dona, para o que der e vier. Por quê? Porque nós temos Deus no nosso coração, na nossa vida, Emerson. E a palavra diz assim, a nossa descendência não vai mendigar o pão. Deus não vai deixar nós de mão. Deus vai cuidar da gente. 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, ou ao contrário, mas nós não seremos abalados. Né, Emerson? Nós não seremos abalados. Então, meus irmãos, que nós tenhamos coragem, viu, Dona Isabel? Coragem de abrir a nossa boca, coragem de contagiar as pessoas, de trazer essas pessoas para provar de Deus aquilo que nós temos provado do Senhor. Amém, meus irmãos? Aí a palavra diz assim, Josué, ele está com medo, mas Deus fala assim, eu tenho uma promessa, eu prometi algo para os pais de vocês, e eu vou dar essa promessa, através de tu, Josué. E aí a palavra fala assim, meu irmão, olha só, a palavra diz assim, no 2, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora. Essa palavra, dispõe-te agora, Rosângela, Deus está falando assim para Josué, sai do teu conforto, sai da tua zona de conforto. E meu irmão, eu quero trazer algo aqui, Dona Isabel, que eu tenho passado isso, eu tenho vivenciado na minha vida. A gente sair do nosso conforto, Bianca, é a gente sair do nosso celular, é a gente sair da nossa novela, é a gente sair do nosso filme, é a gente sair das nossas amizades, para a gente focar nos nossos objetivos. Deus tinha algo muito maior para Josué. E Deus disse assim, dispõe-te, sai dessa situação. Quando nós estamos numa zona de conforto, Rosângela, nós somos tendenciosos a nos deixar numa preguiçosa dormione e cochilar, e dormir. Mas quando nós estamos, muitas vezes, no deserto, na prova, nós vencemos. E um exemplo que eu falo da minha vida, as minhas vitórias, todas as minhas vitórias, eu estava no deserto. Deus me abençoou, Dona Marta, quando eu estava no deserto. Às vezes eu falo com a minha esposa, e eu digo assim, na nossa zona de conforto, quando eu estou na minha zona de conforto, eu fico como se eu estivesse marcando um passo. Eu nem vou para frente e nem vou para trás. Eu fico marcando um passo. Parado no mesmo lugar. E isso acontece em nossas vidas, Edson. Nós temos que aprender a dispõe-te agora. Deus fala para Josué, dispõe-te agora. Sai da tua zona de conforto. Coragem. Eu estou contigo. Olha o que Deus fala na frente. Ele está falando para nós essa noite. Passa a esse Jordão, tu e todo esse povo. O povo era numeroso. E até que passa esse Jordão, tu e todo o povo, até que eu dou ao filho de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Vê que maravilha, meu irmão. Assim como Deus foi com Moisés, Deus honrou Moisés, sim ou não? Honrou Moisés. Deus está dizendo assim, Emerson, eu vou te honrar. Dona Marta,
eu vou te honrar. Genivaldo, vou te honrar. Ó, Rosângela, eu vou te honrar. Mas, meus irmãos, minha irmã, muitas vezes nós queremos a honra de Deus. Que muitas vezes nós chamamos, Dona Isabel, de jeitinho brasileiro. Nós muitas vezes, Dona Ione, nós queremos o bônus sem passar pelo ônus. E eu falei para aqueles meninos ontem, Dona Isabel, o reino de Deus é tomado por esforço. A gente tem que se esforçar, né? A gente tem que tomar posse. Josué aqui, talvez em algum momento nas nossas vidas, Emerson, Deus falou, sai desse lugar. Abraão poderia ter dito assim, Senhor, eu não vou não. Eu não tenho capacidade não. Eu lembro de Moisés para ir lá falar com o faraó. Eu não. Eu disse, eu estou contigo, eu vou te mandar. Vou mandar teu irmão contigo. E aí, meu irmão, muitas vezes, Rosângela, a gente tem medo. A gente está angustiado. A gente está sem saber do que vai acontecer amanhã. Ontem a palestra da menina lá sobre ansiedade e depressão foi fantástica, não foi, Emerson? Falando o que é que leva a gente a ficar a chegar a uma depressão. E eu falei para eles lá que nós que temos Deus, a gente não pode entrar nessa cilada do diabo. Por quê? As pessoas muitas vezes estão ansiosas, as pessoas muitas vezes são depressivas, porque fica pensando, sofrendo por antecipação, Rosângela. Eu vou sofrer, porque 2023 vai ser uma tragédia. Meu irmão, dispõe-te. Eu sou contigo. Vai, abre tua boca, faz o que eu estou te mandando. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, amém, meus irmãos? Glória a Deus. A palavra diz assim no 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, serei contigo. Eu serei contigo, Pedro. Eu quero ser médico. Tu vai ser médico. Agora você tem que sair da sua zona de conforto, do seu... eu gosto de jogar no celular. Sai desse jogo do celular. Deixa para jogar esse celular depois do almoço, 10 minutos. Hein, João Vitor? Eu quero ser juiz. Vai ser juiz, cara. Sai da sua zona de conforto. Sai dessa influência que não leva a lugar algum. Dessa contaminação mundana. O que se a gente olhar, Dona Isabel, Bianca, se você olhar para dentro de você e você falar assim, o que é que eu faço hoje diferente dos meus colegas? Se faça essa pergunta, nós como os crentes, Dona Isolda, Dona Ione, se nós olharmos hoje pessoas da sua idade, da sua geração, se a senhora olhar para a senhora e falar assim, o que é que eu faço hoje diferente da minha geração? Das pessoas que eu conheço? E minha irmã, será que a senhora faz algo que é diferente da sua geração, das pessoas, das suas amizades? O que é que nós temos feito? Na minha geração, o que é que eu faço diferente dos meus colegas policiais? Das pessoas que eu conheço? Ou será que eu sou igual a eles? Onde é que eu vou chegar? E eu sempre digo assim, Bianca, se a gente não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. E esse qualquer lugar é horrível. É horrível. Hoje eu fui no Desafio Jovem, hoje de manhã. Tava lá umas meninas que eu conheci lá na Escola da Liberdade, em São Cristóvão. E a bichinha novinha, Emerson, buchinho desse tamanho. Eu olhei assim, filha do céu. 5 meses de grávida. Gente, jovens que estão aqui, segue, a palavra diz, segue o conselho dos anciões, dos cabeça branca. Olha aqui, quem teve experiência aqui na frente, experiência terrível, e Deus livrou da morte. Olha aí, onde Deus coloca. Quem era José, quem foi José e onde Deus colocou José. Meu irmão, que nós possamos aprender com Josué. E a palavra diz assim, meu irmão, 7. Tão somente 6. Ser forte e corajoso. Deus está falando para Josué. Josué, ser forte e corajoso. Deus está falando para a senhora, Dona Marta, nessa noite. Seja forte e corajosa. Né? A senhora acha que Deus tem lhe abençoado até aqui? Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para a sua vida, Rosângela, ainda. Tu ainda não provou o melhor de Deus para a tua vida. João Vitor,
Deus tem grandes coisas para a tua vida. Minha irmã, Deus tem grandes coisas para a tua vida. Tudo isso que passou. Deus tem algo muito maior, muito grandioso para a senhora. Deus vai lhe colocar em outro patamar. Mas, meu irmão, isso depende só de Deus? Não dependia de Deus não aqui. Deus está falando algo para Josué. Deus fala algo para a gente, está falando nessa noite para nós. Mas depende de nós. E uma palavra que eu vi de um pregador outra vez, que Deus não decide, Rosângela, se a gente vai para o inferno. E é uma verdade. Porque quem é que decide, dona Isabel, se a senhora vai para o céu ou para o inferno? É a senhora com suas atitudes, com suas decisões, com suas escolhas. E meninos que estão aqui jovens, vocês vão ter que fazer escolhas na vida de vocês. Vocês vão ter que fazer escolhas. A gente como pai, como avô, a gente diz assim, vai por esse caminho. Mas a escolha é de vocês. É assim que Deus faz. É assim que Deus fez com Josué. Josué, eu estou contigo. Seja forte e corajoso. Se Josué dissesse assim, Deus, não vou não. Eu quero ir por esse caminho aqui. Eu quero ir por esse caminho. Sabe o que fez isso? Um jovem? Sansão. A palavra de Deus diz assim, não se mistura, né? Que me dizia o Chaves, não se mistura com essa gentalha, hein, Emerson? Né, o Chaves que a gente assistia, não se mistura com essa gentalha. Aí, Salomão se encantou por Dalila. E eu não preciso nem contar o resto para vocês do que aconteceu. Sansão. Então, gente, aí o que é que acontece? Nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida. A palavra de Deus fala assim, ser forte, Josué, e corajoso, porque tu farás este povo dar até que sob juramento prometi a dar os seus pais. Tão somente, Josué, olha Deus é muito carinhoso, Donione. Deus é fantástico. Deus repete carinhosamente a palavra forte e corajoso. Deus fala assim, tão somente ser forte e muito corajoso. E muito corajoso. Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Deus não se refere, bem como Deus é maravilhoso, Genivaldo. Deus não se refere à ordem dada por ele, mas ele fala que aquilo que ele aprendeu com Moisés, com seu líder mundano, natural. Aí eu pergunto nessa noite, o que é que nós temos aprendido com o nosso pastor Iremar? O que você tem aprendido com o pastor Iremar? Você tem colocado em prática? Nós temos aprendido com o nosso pastor? Eu estou aqui porque eu confio no pastor Iremar. Eu estou aqui porque eu vejo o caráter de Cristo nele. Amém, meus irmãos? Então que, primeiro, antes da gente honrar a Deus, nós temos um líder aqui na terra, que nós caminhamos, nós estamos nessa caminhada com ele. E nós precisamos nos espelhar para que possamos servir a Deus. Deus diz assim, aquilo que você aprendeu, a lei que você aprendeu, os mandamentos, os ensinamentos que você aprendeu com Moisés, o seu líder. Porque, meu irmão, se a gente não consegue assimilar, a gente não consegue compreender aquilo que o pastor Iremar tem passado para a gente, como é que nós vamos compreender as escrituras que estão aqui, ou aquilo que Deus fala? Porque se eu não consigo, Donione, ouvir o pastor Iremar, como é que eu vou ouvir o Espírito Santo? É isso, Rosângela, que essa palavra de encorajamento, Deus está falando, que nós precisamos estar atentos. Aí muitas vezes as pessoas passam pela prova, Rosângela, aí fala assim, Deus está me provando. Deus não. Deus não. Suas atitudes, suas decisões. Nossas decisões, minha irmã. Nossas decisões. Né? Porque Sansão, a decisão dele. Foi a decisão dele. Então, meu irmão, Moisés ali, ele poderia ter outra atitude. Mas aí se irou e aconteceu o que a gente sabe.
perdeu a Canaã. E nós, irmãos, eu sempre falo aqui, eu quero repetir, está sendo gravado aqui, para os irmãos que vão assistir, nós andamos, minha irmã, numa linha muito fina. Preste atenção no que eu vou falar, viu, Genivaldo? Nós andamos numa linha muito, muito fininha. E nós podemos sair dessa linha. E saindo dessa linha, meu irmão, a palavra diz que a única coisa que nos distancia de Deus, qual é? É o quê? O pecado. A única coisa que nos distancia de Deus é o pecado. Porque a partir do momento que nós saímos dessa linha, nós falamos assim, eu estou decidindo andar com Deus. Estou decidindo andar com Jesus. E a palavra diz que, Rosângela, deixa eu entrar. Na sua forma delicada, na sua forma amorosa, na sua forma de ser. Amor e vida. Jesus. Se a gente abrir, meu amigo, nosso coração, a gente vai longe. Ontem foi falado, Rosângela, lá, questão de ansiedade, depressão, aquilo que eu tenho falado aqui. E a doutora só fez confirmá-la. Que muitas vezes nós queremos viver a vida do outro. Mas Deus tem deixado faltar o que comer na tua casa, o que vestir? Não tem. Então deixa o outro viver a vida dele. Viva a tua vida. Eu vivo a minha vida do jeito que Deus tem preparado a minha vida. Lógico que eu tenho que ter minhas conquistas. E eu observo assim, nós temos uma missão, Dona Ione. Eu tenho meus filhos. Uma missão de... A gente tem uma missão, que Rosângela, de fazer nossos filhos brilhar. É uma missão nossa. Viu, Emerson? Emerson está chegando aí o Pedro. Fazer o nosso filho brilhar. Né? E para que a gente possa fazer isso, João, para você fazer um neto seu brilhar, um filho brilhar, isso requer tempo. Requer disposição. Requer dispor-te ou desposar-te. Como Josué tinha que fazer. Como Deus ordenou a Josué. Como Deus falou para Josué. Sai do teu conforto. Meu irmão, que nós possamos nos encorajar. Porque a palavra de Deus, Deus falou assim, eu sou contigo. Deus está falando essa noite. Eu sou contigo. Minha irmã, eu sou contigo, João. Deus fala, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Deus tem desamparado nós aqui. Terça-feira nós estávamos numa visita. Eu não levei à igreja porque a pessoa está fragilizada, está tomando quimioterapia vermelha, e ela não pode ter nenhum contato com virose, alguma coisa desse tipo, vocês entendem. E aí eu fui com o irmão Rubens lá, fui com minha família, fizemos um culto lá na casa dela. E foi uma bênção, né? Naquela casa. Mas aí eu falei para aquela mulher, para ela ser forte e corajosa. Deus é com ela. E nós passamos por um momento de dificuldade. Ela hoje está enfrentando o seu deserto, esse momento de quimioterapia. Talvez eu estou enfrentando meu deserto. Eu tenho meus desertos. Nós temos nossos problemas para resolver. Nosso desafio. Meus irmãos, para vencer, cada um de nós, enquanto nós estivermos com os olhos abertos, nós precisamos ser forte e corajoso. Josué tinha muitas qualidades. Entre elas, meu irmão, eu quero citar aqui para vocês 4 qualidades. Preste atenção e faça uma reflexão. Eu faço todos os dias essa reflexão. A primeira qualidade, Dona Ione, que Josué tinha, ele tinha fé. A senhora lembra que ele foi lá com os espias? Quando os espias voltaram, a maioria deles disseram assim, nós vamos ser destruídos. Né? Hoje, no meu tempo, se fosse nosso tempo aqui, eu ia dizer assim, um rolo compressor vai passar por cima de nós. Né? O bicho vai pegar. E aí, Josué chega, não, Moisés, não, nós vamos vencer. Vamos lá, vamos batalhar, porque Deus é conosco. Nós temos um Deus forte. Vê a coragem, a fé de Josué. Então, irmãos, primeira qualidade que eu vejo, eu quero isso para minha vida, é fé.
Josué tinha fé. Né? A segunda, coragem. Vocês lembram que a fé, né, sem ação, e a ação sem fé. Então, meu irmão, muitas vezes nós fomos para o desafio jovem fazer, muitas vezes nós saímos edificados, ontem mesmo saí edificado dali. Às vezes nós pensamos que vamos levar alguma coisa, né, Emerson? Mas nós saímos fortalecidos. Hoje de manhã eu cheguei lá, dona Marta, e eles falaram assim: meu irmão, quando é que vocês vêm de novo? Era para vocês fazerem aquilo todo dia. Aí eu falei: se eu pudesse. Né? Porque nós temos que trabalhar, nós temos nossas atividades, nós temos nossa família para cuidar. Mas, meu amor, meus irmãos, nós podemos dar uma gotinha de amor. Né? Tem um projeto na Assembleia de Deus que fala assim: uma gotinha de amor para as pessoas. E essa gotinha de amor muitas vezes é uma coisa simples, meu irmão. Uma coisa simples. Josué, ele teve coragem. Uma qualidade, meu irmão. Tenha coragem. Qual a sua meta desse 2023, esse ano que está por vir? Terceira qualidade de Josué: obediência. Gente, eu não sei, Emerson, se já trabalhou com alguém desobediente. Misericórdia. E eu fico doidinho. Meu filho às vezes desobedece. E eu falo assim: meu Deus, se tu não melhorar, bichinho, tu vai sofrer na vida. Né? Meu irmão Genivaldo, né, meu irmão? A gente educa nossos filhos para eles serem obedientes, para ele obedecer, para que eles não sofram, não passem por aqueles que nós passamos. Eu falo pro meu filho, eu não quero que você sofra por aquilo que eu fiz. Você vai ter outros sofrimentos, outras experiências. Mas por aquilo que eu passei, eu quero que você não passe. E amados, no reino de Deus, viu, minha irmã? Qualidade é uma pessoa obediente. Josué era uma pessoa obediente a Moisés. Porque eu digo, Dona Ione, se nós não formos obedientes ao nosso pastor aqui natural, que é o pastor Irimar, como é que eu posso ser obediente a Deus? Se eu não consigo, minha irmã, obedecer ao meu pastor na terra, como é que eu vou obedecer ao meu grande pastor, o Senhor Jesus? Terceira qualidade. Quarta qualidade, meu irmão, e ele tem muitas qualidades, mas eu citei algumas aqui. A quarta qualidade, temor ao Senhor. Josué era uma pessoa, Dona Isabel, que tinha temor ao Senhor. Que nós possamos ter no nosso coração esse temor. E temor, irmão, eu entendo, é a gente saber, viu, Rosângela, que toda hora, todo momento, Jesus está ao nosso lado. E Ele tudo está vendo. Porque, meu irmão, eu tenho aprendido que ser crente, Emerson, ser cristão, é no oculto. Eu ser cristão aqui, está levantando minha mão como esse louvor, né? Levanta minhas mãos. Eu não quero nem saber quem está lá atrás. Eu estou adorando ao meu Deus. É muito bom ser cristão aqui dentro. Agora eu quero ver ser cristão, minha irmã, no oculto. Lá na sua casa, no seu quarto. Né? Quando as pessoas não estão vendo. Quando nós estamos em outra cidade. Meu irmão, Josué era um homem que temia a Deus. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, essa palavra de encorajamento que possa encorajar cada um de nós. Eu vou terminar, eu disse que ia ser rápido hoje. E eu quero dizer para vocês que diante de tudo, de todos os desafios, todas as dificuldades, Josué falou algo tremendo, Dona Marta. E que nós possamos, nesse dia de hoje, nós possamos também ter esse sentimento que Josué teve. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Josué 24. Vamos lá para 24. Josué 24, 14. Diante de tudo isso, diante de toda essa responsabilidade, diante de todo esse desafio, Deus está encorajando Josué. Deus está colocando no seu coração. Deus está mostrando: Josué, eu serei contigo. Ser forte, corajoso. Eu estarei com vocês, irmãos da Monte Sinai.
pastor Eimar, dona Elza, Eduardo, Rubens, Almir, eu estarei contigo. João, eu estarei contigo 2023. Elisângela, eu estarei contigo 2023. Dona Isabel, Danione, Dona Marta, Rosângela, eu estarei contigo. Renata, eu estarei contigo. Ser forte e corajoso. Olha o que Josué falou diante de todas essas dificuldades. Josué 24, 14. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrate e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se você perecer, ou se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam dali do Eufrate, ou aos deuses dos amorreus e cuja terra habiteis. Eu e minha casa serviremos. Uma decisão da Isabel, de Josué. Ele está falando do povo. Diante de tudo isso que nós estamos vivendo, diante desses momentos, desse desafio, se vocês quiserem servir os deuses que seus pais serviram lá no Egito, vocês sirvam. Mas eu e minha casa, queria, meu irmão, que nós vimos nessa noite. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, meu irmão. Glória a Deus. Deus é bom. Que nós possamos, 2023, de fato e de verdade, ter no nosso coração a certeza. Eu falei para aquela amiga que está em tratamento. Eu disse a ela, em homenagem à senhora, eu raspo a minha cabeça, a cabeça dela está caindo. Eu estou sentindo a dor da minha irmã. Eu falei para ela, a senhora vai vencer isso aí. Mas nós como cristãos, viu, dona Elisângela? Nós como cristãos, se a morte vier para nós, que Deus nos chamar, é bom. Porque a palavra diz que nós sejamos desejosos, ó anjos, pela volta de Cristo. Nós sejamos desejosos para a volta de Cristo. O medo do cristão não é a morte. O medo do cristão é mover-se em Cristo. Muitas pessoas aí, se a gente perguntar aí fora, fala assim, por que você tem medo? Ela vai falar assim, eu tenho medo da morte. A maioria das pessoas tem medo da morte? Não sabe por que foi. Ou porque sabe por que foi. Mas nós, como cristãos, Dona Isabel, como diz o nosso pastor Iremar, pode chover que a gente vê muitos fatos aí, muitos casos aí na Líbia. A gente vê agora uma pessoa foi enforcada porque reivindicou na rua, protestou. Não sei se vocês viram no jornal hoje. Meu irmão, a gente tem que estar preparado quando os grandes homens de Deus estavam preparados. Se o mal vier, nós estejamos preparados. Dizer sim a Deus e não. Foi assim que Josué fez. Se vocês quisessem ver outros deuses, os deuses dos amorreus, os deuses dos seus pais lá no Egito, vocês sim. Mas eu e minha casa não tem decisão. E, amados, escuta isso. Eu vejo na Bíblia, João, talvez tenha um parente seu que não esteja andando nos caminhos do Senhor. Talvez esteja alguém que seja desobediente à palavra de Deus. Mas, irmãos, Danione, eu tenho visto na Bíblia que por conta de grandes homens de Deus, Deus teve misericórdia a eles, dos seus parentes, dos seus familiares, e eles foram salvos. Eu creio nessa palavra com a minha família. Eu oro todos os dias pelos meus irmãos, pela minha casa, para que todos nós, quando Jesus voltar, ontem à noite lá no desafio eu falei para eles, vocês têm a oportunidade nessa noite, se Jesus voltar nessa noite, vocês vão pro céu. Assim como foi aquele ladrão na cruz.
livramento é esse. E 2 daqueles que estavam lá, que ainda não estavam compromissados com Deus, se levantaram, vieram, nós oramos por ele. Porque a palavra diz lá em Romanos que com a boca a gente confessa nosso Senhor Jesus como nosso Salvador. E com o coração a gente crê. Moisés, Josué foram homens que confessaram que a sua vida era uma vida alinhada com Deus. E foram homens que tiveram força e coragem para um grande desafio. Porque, amados, a conta de gente não é fácil. A gente muitas vezes em casa, nós que temos filhos, nós temos essa dificuldade. Mas, meus irmãos, a palavra de hoje comigo é que seja forte e corajoso. Deus é contigo. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer todos os desafios, todas as batalhas. Eu queria trazer algo para vocês aqui, eu finalizo. Uma palavra que eu aprendi ontem. Por isso que eu digo, muitas vezes nós vamos para um lugar para levar algo cheios ou com algo diferente, meu Danilo. Ontem a menina, sua parente, psicóloga, ela falou da palavra resiliência. É uma palavra que, hoje na atualidade, é uma palavra que está na moda. Resiliência. Resiliência, meu. Resiliência, Pedro, Isaac, João Vitor. Estude essa palavra, resiliência. Eu enxergo em nós essa resiliência, meu irmão. Resiliência, meu irmão, na nossa vida cristã. Ela falou ontem, eu pensando sobre isso. É diante de toda dificuldade que tiver. Existe dificuldade aqui dentro, existe dificuldade lá fora. Existe a principal dificuldade do união. É aqui dentro. Nós queremos. Nós precisamos ser resilientes. Nós precisamos ser persistentes. Nós precisamos ser resistentes. Nós precisamos ser forte e corajoso para superar todas as dificuldades. E nós precisamos ter humildade, Bianca. De não mas eu vou continuar. Aqueles meninos que vinham lá 16 anos. Desafio 16 anos. 16 anos eu falei assim, Deus está dando uma segunda chance para vocês. Vocês podem recomeçar a vida de vocês e ter uma vida de sucesso. Eles ficaram admirados com a doutora psicóloga, com tudo que ela falou. E eu falei assim, ó, essa menina está comigo lá no Adventismo. Hoje uma doutora está terminando a faculdade. E a gente como professor, né, do União, nós como professor, a gente fica assim, orgulhoso, né, de pessoas como ela ter passado por nós. Deus nos deu a honra de passar pessoas em nossas mãos e essas pessoas serem bênçãos, essas pessoas serem ministras no meio de nós, serem pessoas do bem. Fico muito feliz. Então, meu irmão, resiliência, não desista, desista. Se for preciso voltar, volta. Derrota não é para nos deixar cair. Eu falei para aquela mulher desse momento, diante dos problemas, de pé. Josué estava de pé, diante daqueles problemas, daqueles gigantes que estavam dominando aquela terra. Os outros se ajoelharam e disseram assim: a gente não vai conseguir. Mas Josué e Caleb, nós vamos conseguir. E nós, amém, meus irmãos, de pé, diante de nós somos proclamados, diante do nosso Deus. Aí a gente bota a cara no chão, nós choramos.
nós possamos estar corajosos. Em 2023, nós possamos combater o combate, guardar a nossa fé, chegar no final de 2023 e falar assim: eu venci. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu vou chamar a Renata aqui para cantar um louvor. Esse louvor está sendo. Feche seus olhos. Pensa um pouquinho daquilo que você quer para esse ano 2023. O que é que você fez em 2022 ou deixou de fazer? O que pode fazer em 2023? Esse é o momento de reflexão. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim. Se eu vender tudo que tenho, troco amor eu faço. Pois o amor não se compra, se merece, se ganha, se recebe. Meus irmãos, segundo Samuel 24, não precisa você abrir sua Bíblia. É só falando que o rei Davi recebeu uma determinação de oferecer uma oferta de sacrifício ao nosso Deus. Porém, o rei Davi disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim, Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 ciclos de prata. Ofereça a Deus o que você tem de melhor. Então espere o melhor da parte de Deus. Glória a Deus. Araúna tentou dar de presente a Davi o terreno, os bois e outros instrumentos necessários para o sacrifício. Mas Davi fez questão de pagar a Araúna, argumentando que não podia apresentar a Deus uma oferta que não tivesse custado nada. A própria essência de semeie com fé é que se você não experimentar algum sacrifício, você não terá realmente ofertado. A menos que a sua oferta tenha custado alguma coisa que representa uma porção da sua própria vida. Então você terá dado uma oferta viva e não vai ter uma boa escolha, uma boa colheita. Nossa oferta ao Senhor precisa conter 3 qualidades. Primeiro, devem conter o que temos de melhor. Quando damos a Deus o que temos de melhor, podemos esperar que Ele também nos retribua com o que Ele tem de melhor. Segundo, devemos dar a Deus primeiro. Primeiro pensamento que deveria surgir em nossa mente, depois de receber algo do Senhor, deveria ser como podemos dar uma parte da nossa colheita para a obra do Senhor. Terceiro, a nossa dádiva deve ser generosa, dada livremente e de coração, sem esperar nada de volta daquele a quem damos. Como Jesus disse aos seus discípulos: de graça recebeste, de graça dai. Então vamos recolher as ofertas do Senhor, né? Se você trouxe sua oferta para a casa do Senhor nesta noite, para a manutenção do ministério da casa do nosso Deus. Mais uma vez, né? Nossa irmã Renata vai cantar mais um hino, enquanto eu pedi a nosso irmão Isaac, já está com a sacola, recolher a oferta. Glória a Deus. Senhor Jesus, já não quero ser igual.
Jesus, põe em mim seu coração. Seja Deus. Vamos orar pelas ofertas. Deus amado, mais uma vez nós dirigimos a palavra a Ti, Senhor, e pedimos que Tu abençoes Teu povo, que trouxeram a oferta à sua casa nesta noite para a manutenção desse ministério. Abençoa todo o Seu povo, Senhor, neste Garanhuns, neste município, nesta igreja, que não nos deixe faltar, Senhor, o pão de cada dia, para que possamos nos manter sem mendigar o pão a ninguém, como diz a Sua palavra. Pois queremos ser justos perante Ti e seremos para a honra e glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Meu irmão, nós já oramos pelas famílias, já oramos pelas ofertas, pelo nosso pastor. Se alguém tiver mais um pedido de oração específico, né, para nós. Dona Maria. Ok, mais algum pedido? Thelma? Ok. Levou uma queda, quebrou. Só Jesus. Dona Maria é? Mãe da essa colega. Okay. Mas quando pode orar por Marta? E eu vou pedir a nossa irmã Renata que ore pela Dona Maria, que é recuperação. Ok, meu irmão? Vamos ficar de pé para nós só fazer essas orações e encerramos em seguida. Isso. Amém. Quer orar, meu irmão? Vem pra cá, Renato. Pessoal, olha só, talvez vocês não saibam, mas Genivaldo estava cortando uma árvore, né, Genivaldo? Uma árvore, e depois que ele cortou a árvore, pegou no olho dele, e poderia ele ter perdido o olho, né? E eu falei para ele, o grande livramento que Deus deu, falou. Foi um espinho chamado unha de gato. Aí pegou bem pertinho do olho e quase vaza o olho. Mas ainda está roxo ainda, mas foi um grande livramento de Deus. Aí eu queria que fizesse uma oração por mim, por esse grande livramento que Deus fez por mim. Amém, meu irmão. Como eu falei, né, na palavra, Deus cuida de nós. Estenda suas mãos. Nós vamos orar pelo nosso irmão, pelo livramento que Deus deu. Senhor Jesus, nós somos gratos, Senhor Deus, pelas tuas mãos sobre nossas cabeças. Nós somos gratos, Senhor Deus, pelo livramento que o Senhor deu ao nosso irmão Genivaldo, que o Senhor tem cuidado, Senhor Deus. Continua, Senhor Deus. Continua presente em sua vida, na sua casa, abençoando os seus. Oh Deus, Deus de misericórdia, Deus bondoso, misericordioso, Deus que cuida de nós até quando dormimos. Nós somos gratos, Senhor Deus, por isso que nessa noite nós queremos glorificar o Teu nome e dizer que santo, santo, santo é o Teu nome, Senhor Deus. Que o Senhor Deus nos purifique, para que possamos, Senhor Deus, no futuro não muito distante, estarmos junto contigo, fazendo, Senhor Deus, a Tua vontade, te louvando, te agradecendo. E nessa noite, Senhor Deus, nós somos gratos pelo grande livramento que o Senhor tem dado ao nosso irmão Genivaldo. Tudo isso nós te agradecemos e bendizemos. Em o nome de Jesus, amém. Valeu, irmão. Louvado seja Deus. Deus amado, Deus de misericórdia, muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado, Jesus, pelo privilégio de servir em sua casa. Nos leve em paz para os nossos lares, sob a sua proteção maravilhosa, porque a sua palavra diz que os seus anjos estarão acampados ao nosso redor. Muito obrigado, meu Pai. Nos leve em paz. Que Deus abençoe a todos. Amém.